Os intestinos de cada pessoa contêm mais de 100 bilhões de bactérias de espécies diferentes. Isso representa mais do que o número de células existentes no indivíduo. É de se imaginar que esses micro-organismos auxiliam no processo digestivo, destruir toxinas, desagradar fibras e sintetizar vitaminas ou aminoácidos, bem como proteger os seres humanos de vários agentes patogênicos. O sistema digestório atua no processamento do alimento, garantindo a absorção dos nutrientes importantes para o corpo. O sistema digestório é formado pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Fazem também parte desse sistema as seguintes glândulas acessórias: glândulas salivares, pâncreas e fígado. A digestão inicia-se na boca com a ação da saliva e dos dentes. O bolo alimentar segue para a faringe, para o esôfago e atinge o estômago, onde sofre a ação do suco gástrico e transforma em quimo. O quimo chega ao intestino delgado e sofre a ação de secreções produzida pelo próprio intestino delgado, pâncreas e fígado. No intestino delgado ocorre grande absorção de nutrientes. No intestino grosso, há uma formação de fezes que são eliminadas para o meio externo pelo ânus. Os micro-organismos são bem pequenos e muitos deles só podem ser vistos no microscópio. Eles podem ser encontrados tanto no alimento quanto no corpo humano e são classificados em micro-organismos patogênicos, deteriorantes e benéficos. Agora, iremos entender um pouco mais sobre esses micro-organismos e como eles atuam no sistema digestório. Os micro-organismos deteriorantes são considerados bactérias feias pelo fato de estragarem os alimentos, mudando sua textura, aparência, odor e sabor. Alguns exemplos de micro-organismos deteriorantes são a salmonela, que causa doenças como a salmonelose e septicemia, o Brocotrix temosparracta, que frequentemente estão envolvidos na deterioração da carne, Pseudomonas, Proteus, Enterobacter, bolores e leveduras, mucor, risopus e tanídeo. Os micro-organismos patogênicos são consideradas bactérias mais, porque uma vez que elas estejam no sistema gastrointestinal, causam doenças, infecções e intoxicações alimentares, mas nem sempre alteram as características sensoriais dos alimentos, o que torna esses micro-organismos mais perigosos, porque o homem pode comer esse alimento, mas não vai saber se está contaminado ou não. Alguns exemplos são os vírus e ainda algumas bactérias, Campylobacter jejuni, C. coli e C. lari, fungos patogênicos. Os micro-organismos benéficos são considerados bons. Eles são utilizados na produção de alimentos, são capazes de originar produtos de interesse para a indústria ou que são benéficos para o nosso organismo. Temos como exemplo lactobacillus e bifidobactérias. Agora que já entendemos sobre os micro-organismos, vamos ver como eles atuam no sistema digestório. O sistema digestório possui vários micro-organismos. Entre eles, temos os benéficos e patogênicos. Uma das funções desse sistema é fornecer uma barreira física e imunológica para micro-organismos, corpos estranhos e antigênios consumidos como alimento. No intestino grosso, existem várias bactérias que ajudam a quebrar a comida e a extrair nutrientes e vitaminas para que o corpo possa usá-las. As bactérias benéficas no sistema digestório são essenciais para o corpo humano. As mais populares pertencem às espécies de bactérias como Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus e Bifidobacterium logo. No trato gastrointestinal, existe o maior grupo de micro-organismos bacteriosos, os quais têm um convívio de amor e ódio com os humanos. Eles pertencem ao intestino e, quando estão lá, ajudam a quebrar os alimentos para que o corpo tenha os nutrientes e energia do qual precisam, mas quando resolvem sair do intestino, podem causar infecções e abscessos no corpo. Portanto, são muito perigosos para o ser humano. As fibras são essenciais para uma boa saúde intestinal. Por não serem absorvidas nem digeridas, elas fortificam a musculatura intestinal por forçar uma digestão impossível e ainda servem de alimento para a microbiota benéfica nessa região.
Mas os benefícios não ficam limitados ao intestino. As fibras desaceleram a absorção e digestão dos carboidratos, ajudando a regular os picos de insulina, algo que alivia e sobrecarrega no pâncreas, ajudam a otimizar nosso sistema imunológico, possuem papel importante no nosso metabolismo em geral e até podem diminuir os riscos de problemas cardíacos. O termo microbiota intestinal refere-se à população de micro-organismos como bactérias, vírus e fungos que habitam todo o trato gastrointestinal e têm como funções manter a integridade da mucosa e controlar a proliferação de bactérias patogênicas, isso é, consideradas perigosas. Pela análise de DNA por PCR e sequenciamento e as comparações com bases de dados, pode-se identificar a gênese dos diferentes micro-organismos presentes no tubo digestivo. Já foram identificados marcadores genéticos de várias bactérias. Alguns deles estão associados à idade, à massa corporal, obesidade ou doenças como câncer intestinal. A flora intestinal nos acompanha pela vida fora, mas tem algumas características interessantes. Por exemplo, as pessoas idosas têm menos bactérias do que as pessoas mais jovens quando se trata de micro-organismos reagentes a estresse. Também observa-se uma relação maior na quantidade de bactérias com genes que diminui a obtenção de energia dos alimentos, diminuindo as chances de obesidade de alguns indivíduos. As doenças do sistema digestivo são a segunda doença mais comum nos Estados Unidos. As doenças do sistema digestivo geralmente resultam da ingestão das toxinas e dos próprios micro-organismos presentes no alimento e na água. O ciclo fecal-oral da transmissão pode ser interrompido por disposição correta do esgoto e desinfecção da água potável e o preparo do armazenamento do alimento. Estrutura e função do sistema digestivo. O trato gastrointestinal. O canal alimentar consiste de boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Os dentes, línguas, glândulas salivares, fígados, vesículas biliar e pâncreas são estruturas acessórias. No trato GI, com auxílio mecânico e químico das estruturas acessórias, as moléculas grandes de alimentos são degradadas em moléculas menores que podem ser transportadas através do sangue ou linfa para as células. As fezes, os resíduos sólidos da digestão, são eliminados através do ânus. Microbiota normal do sistema digestivo. Grande número de bactérias colonizam a boca. O estômago e o intestino delgados têm poucos micro-organismos residentes. O intestino grosso é o habitat dos lactobacilos, bacterióides e estafilococos, e entre outros micro-organismos. As bactérias do intestino grosso ajudam a degradar os alimentos e sintetizar as vitaminas. Até 40% da massa fecal consiste de células microbianas. Bom, eu vou falar sobre as doenças bacterianas da boca e também das doenças bacterianas do sistema digestivo inferior. A Streptococcus mutans, também conhecida como cárie, são encontradas na boca. Ela começa quando o esmalte e a dentina dos dentes sofre erosão e a polpa é exposta à infecção. As cáries são prevenidas restringindo a ingestão de sacarose e pela remoção física da placa. Agora, a doença crônica da gengiva, também conhecida como periodontite, são causadas por Streptococcus, podendo causar destruição óssea e perda dos dentes, e deve-se a uma resposta inflamatória à série de bactérias que crescem na gengiva. Passando para as doenças bacterianas do sistema digestivo inferior. Elas são uma infecção gastrointestinal causada pelo crescimento de um patogênico no intestino. Agora eu vou citar 4 doenças do sistema digestivo inferior. Salmonelose, causada por várias espécies de salmonela. O sintoma inclui náuseas, dor abdominal e diarreia. E o diagnóstico é baseado na identificação das bactérias nas fezes e alimentos. Cólera, causada pela bactéria Vibrio cholerae, que produz uma exotoxina que altera a permeabilidade da membrana da mucosa intestinal. Os vômitos e a diarreia
resultam perda dos líquidos corporais. Febre tifoide, causada pela Salmonella typhi, que são transmitidas pelo contato com fezes humanas, tendo como sintoma febre e mal-estar. Gastroenterite por bacilos cereus. A ingestão de alimentos contaminados com saprófito do solo, bacilos cereus, pode resultar em diarreia, náuseas e vômitos. Você sabe quais são as doenças virais, fúngicas e causadas por protozoários do sistema digestório? Não! Eu vou te contar agora. Doenças do sistema digestivo. Cachumba. A cachumba papera é uma doença infecciosa viral aguda e contagiosa que pode acometer qualquer tecido glandular e nervoso do organismo. Porém, afeta especialmente as glândulas parótidas produtoras de saliva ou as glândulas submandibulares e sublinguais próximas ao ouvido. Hepatite. É uma inflamação no fígado cujos sintomas incluem perda de apetite, mal-estar e febre. Hepatite A. O vírus hepatite A, HAV, causa hepatite. O HAV é ingerido em alimentos ou água contaminados, cresce nas células da mucosa intestinal e dissemina para o fígado, rins e baço através do sangue. O seu período de incubação é de 2 a 6 semanas. O período da doença é de 2 a 21 dias e existe uma vacina disponível para a imunização passiva. Hepatite B. Seu próprio vírus, HBV, que causa hepatite B. Ela é transmitida por transfusões de sangue, seringas contaminadas, saliva, suor, leite materno e sêmen. O seu período médio de incubação é de 3 meses e a recuperação geralmente é completa. Hepatite C. O vírus é transmitido pelo sangue, o período de incubação é de 2 a 22 semanas, a doença geralmente é leve. Hepatite D, também chamada de delta, está associada com a presença do vírus B da hepatite, HBV, para causar infecção e inflamação das células do fígado. Hepatite E é disseminada por via fecal oral. Gastroenterite viral é mais frequentemente causada por um rotavírus ou calcivírus humanos. Doenças fungícidas do sistema digestivo. Dentre elas estão o envenenamento por ergote. Intoxicação com ergote em humanos e animais domésticos é conhecida como ergotismo. Essa doença causa estranhas alucinações, a sensação de coceira e queimação, irritação da pele, gangrena, perda de mãos e pés e até mesmo a morte. Envenenamento por aflatoxina. O consumo de alimentos contaminados por aflatoxinas pode causar intoxicações agudas ou crônicas. Doenças do sistema digestivo causadas por protozoários. Dentre elas estão a giardíase. Cresce no intestino dos seres humanos e animais selvagens e é transmitida por água contaminada. Infectação diarreica por ciclospora. É transmitido por produtos vegetais contaminados. Também há a disenteria mebiana, que é quando a ameba se alimenta das hemácias do tecido do trato gastrointestinais e as infecções severas resultam em abscessos. Doenças helmínticas do sistema digestivo. Dentre elas estão as tênias, que são contraídas pelo consumo de carne mal cozida, de gado, porco, peixe, contendo larvas encistadas. Também há a hidatidose, que é transmitida pelo contato de fezes de animais contaminados com ovos de parasitas. As fontes incluem alimentos, águas e pelos de animais contaminados. E também há nematódeos. Entre eles estão os vermes, os oxiúrios, o ancilostomos, as ascaridíases e o trichinose.